Sejam bem-vindas à nossa aula 1, cujo tema é como se posicionar dentro do seu lar segundo a palavra de Deus. Nesta aula você irá entender como se posicionar segundo a Bíblia e deixar de lado os padrões que o mundo diz. O objetivo dessa aula é te ajudar a chegar no lugar em que a Bíblia diz que a mulher tem que estar, sem se deixar moldar pela cultura, pela sociedade, pelo padrão do mundo, para que você possa viver a ordem e a paz dentro do seu lar. E eu já quero iniciar te falando, mulher, você foi chamada para ser coluna dentro do seu lar. Só que umas estão tentando ser o teto, as paredes, o piso, estão tentando ser a fundação da casa toda. E é por isso que estão frustradas, cansadas, exaustas, desanimadas e até pensando em parar. E eu já quero iniciar deixando para vocês um versículo bíblico que será a base da nossa aula de hoje, que diz o seguinte, Provérbios 14, a mulher sábia edifica sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. E olha que versículo maravilhoso, eu gosto muito dele porque ele diz que a mulher sábia edifica a casa. Ele não diz que é o homem. Ele joga essa responsabilidade para a mulher. Ele diz que a mulher, ela tem esse papel fundamental dentro do lar. Mas é qualquer mulher? Não. Qual é a mulher? A mulher sábia. A mulher que anda segundo os princípios bíblicos. A mulher que tem o estatuto do céu como base. E não os padrões do mundo. Porque hoje a cultura, ela grita que a mulher empoderada, a mulher de sucesso, é aquela mulher que se vira sozinha, é aquela mulher que dá conta de tudo, é aquela mulher que não precisa de ninguém, que ela sabe se virar sozinha, ela dá conta dos filhos, da casa, do financeiro, da alimentação, da educação dos filhos. Essa é a mulher que a sociedade diz que é a mulher bem-sucedida. É uma mulher que não depende de homem para nada, tem seu próprio salário, é uma mulher independente. E sabe o que acontece com essa mulher independente? Sem perceber. Ela acaba assumindo o papel do homem dentro do lar. Ela acaba tomando para si o lugar de sacerdote. Mas a Bíblia nos ensina que o sacerdote, que o cabeça é o homem. A Bíblia não dá esse papel de liderança para nós mulheres, não nos colocando inferior ao homem, mas nos colocando na posição de auxiliadora, de ajudadora, de conselheira, de construtora. Afinal, edificar é isso, é construir. Nós vamos construir sozinhas? Não, nós iremos auxiliar o nosso líder, o chefe da casa, que é o homem. Segundo a Bíblia, o chefe da casa, o líder da família é o homem. Porque veja bem, mulher, quando você assume esse lugar, onde é você que manda em tudo, onde é você que decide tudo, onde você é quem dá a última palavra, você está assumindo esse papel de líder da família e tirando o espaço do homem. Eu escuto muito de mulheres assim, mas o meu marido, ele não se posiciona como um sacerdote. Mas o meu marido, ele fica jogando as responsabilidades para mim. Em muitos casos, esse marido joga essa responsabilidade para a mulher porque desde o início ela se colocou nessa posição. Quando é assim, você tem que devolver para ele as rédeas da casa. Quando for assim, você tem que convidar esse esposo para esse lugar de sacerdote. Como que você pode fazer isso? Ao invés de você decidir, você convide ele a decidir.
Você joga para ele essa responsabilidade. Seja na criação dos filhos, seja na tomada de decisão em problemas financeiros ou reforma de casa, compra, precisa fazer algum ajuste, alguma reforma na casa, você chama esse homem e pede a opinião dele, pergunta o que ele acha, o que é melhor para fazer. Então, convide esse homem, entregue esse espaço para ele. Porque quando você fica nesse lugar, você vai se sobrecarregar, você vai ficar exausta e você vai acabar se apagando como mulher. Por quê? Porque você está querendo dar conta de tudo sozinha. E não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos auxiliadora, ajudadora, edificadora. Ao homem, ele disse que o quê? O homem é o cabeça, o homem é o sacerdote, é o líder. Ele é o líder espiritual, líder emocional, ele é o líder financeiro, ele é o chefe da casa. Então, o que um líder faz? Ele lidera, ele dá ordens, ele instrui. As decisões mais importantes são ele que toma. Um perigo disso, desses papéis invertidos na família, é uma família desestruturada, uma família desequilibrada, tanto emocionalmente, espiritualmente, principalmente espiritualmente. Porque, como nós sabemos, o mundo espiritual, ele existe, ele é legal não de bom, mas legal de legalidade, de ordens, de uma escala como se fosse num quartel, onde existe hierarquias. E existe essas hierarquias exatamente para falar de igual para igual. Então, o chefe do lar, o chefe da casa, ele exerce esse papel, ele é a hierarquia maior. No mundo espiritual, esse papel de liderança é dele. Então, não tem como nós querer tirar. Ah, mas o meu marido não é cristão. Ainda assim, você como uma mulher sábia não deve tomar as rédeas da sua casa. Ainda assim, você tem que ser sábia e, claro, não se submeter a coisas que vão contra os princípios bíblicos, mas aquilo que está dentro da Bíblia, cabe a você, sim, obedecer, porque ainda que ele não sirva a Cristo, mas ele é o seu marido, ele é o seu cabeça, e as decisões mais importantes da casa devem ser, sim, passada por ele primeiro. Porque, como eu estava falando, nessa troca de papéis, onde não existe uma família posicionada no seu devido lugar, aquela família fica vulnerável, os filhos ficam vulneráveis, os filhos ficam sem uma referência masculina, principalmente. Existem influências que só o homem passa, como, por exemplo, a formação do caráter, a visão do que é ser homem, de como um homem deve cuidar da sua família, de como um homem deve batalhar para sustentar a sua família, de como um homem deve guiar a sua família, de um modelo de esposo para sua filha. Então, o homem, ele traz muita referência para as crianças. Esse papel de uma masculinidade bem exercida, bem fundamentada, bem posicionada, ela vai ajudar a fortalecer o caráter e a identidade dos seus filhos. Vão ser crianças que vão olhar para esse homem e vão se espelhar nesse homem. A menina vai olhar, poxa, o meu pai é um exemplo de homem. Então, ela vai olhar para o pai como referência masculina e futuramente ela vai se espelhar naquele tipo de caráter para procurar um esposo. E assim os meninos vão olhar para esse pai e vão compreender que aquele é o modelo de chefe de família. E quando nós, mulheres, estamos
ocupando esse espaço, o espaço da mãe está desocupado. Pode causar grande confusão, crise de identidade, além de brechas aí no mundo espiritual para atacar tanto os filhos quanto o relacionamento. E eu quero finalizar essa aula com uma pergunta para que você possa refletir como anda a estrutura da sua família. No seu lar, você tem sido a coluna? Ou você tem tentado ser a estrutura aí da casa inteira? Você respeita o espaço de liderança do seu esposo? Ou você tenta tomar todas as decisões da casa? Reflete aí. Se possível, pegue um caderno, um bloquinho de anotações e responde essas perguntas, reflete, medita. E agora eu vou deixar um desafio prático para você praticar nessa semana. O desafio é, durante essa semana, toda vez que surgir alguma demanda onde alguém precisa tomar uma decisão, principalmente se for decisão importante, você vai chamar o seu esposo e vai perguntar para ele, vai levar essa demanda até a ele e vai deixar que ele tome essa decisão. Então, assim, em vez de você tomar essa responsabilidade para si, direcione ela para o seu esposo. E se ele dizer assim, talvez ele já tá tão acostumado que você decida tudo, que ele vai dizer assim, o que tu acha? O que tu decidir tá bom. Mas aí você vai falar assim, amor, isso é importante e eu gostaria de ouvir sua opinião. Assim, você vai praticando ao longo da semana, ao longo dos meses, e você vai trazendo esse homem para esse lugar. Quando seu filho chegar até você pedindo alguma coisa, você diz assim, olha, quando seu pai estiver em casa, você peça para ele. A autoridade aqui da casa é ele. Um outro ponto importante é, mesmo que você não concorde com a decisão do seu esposo, você jamais vai tirar a autoridade dele na frente dos filhos. Reserve um momento para vocês dois, tenta compreender o porquê daquela resposta dele e então vocês dois chegam num consenso. Mas nunca tire essa autoridade do seu esposo na frente dos seus filhos. E se você fizer isso com constância, você vai ver a atmosfera do seu lar vai ser um ambiente mais tranquilo. Vai trazer aí mais confiança para o seu esposo e descanso emocional para sua alma.